Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos novamente ao nosso Versa Pod Videocast, sempre com personalidades notórias. Temos aqui mais um querido convidado para contar uma história muito legal e interessante da área também do marketing. E agora eu vou passar aqui para o Ricardo Castilho dizer quem é o nosso convidado do dia. Renato, uma alegria estar com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o Hélio Maris de Carvalho, que é CEO da Future Brands. Brand. Future Brands. Future Brand. Eu Olha estava que até com pompa. dificuldade para Future saber, Brands. mas é o que nós vamos saber hoje. Tem muita coisa interessante dessa área de criatividade. E cada vez mais, né, as empresas, as startups e a comunicação de uma forma geral se faz necessária. E acredito que o link que a gente vai ter aqui com o Hélio vai ser muito interessante. E queria começar, então, sabendo um pouco da história dele, da sua vida acadêmica. Só vou aproveitar, da história, para aproveitar o momento, né? Porque a gente aqui pede, né? Sim, a gente é sim. pedinte aqui, a gente pede muito. Quem sabe ele pode dar uma olhadinha na marca do Versa, dar algumas sugestões, né? Deixa pro final e deixo contigo. Isso era bom, tá bom? hein? Isso era bom. Porque se tem uma coisa que funciona, e eu sou testemunha, é esse olhar de quem conhece, né? Bom, a gente estava falando da... Porque apoio a gente já tem, né? A gente Pois tem apoio é. dos movies. Esquecemos de pedir os É movies hoje, ó. verdade. Olha aqui, Léo. Ó, esquecemos hoje pela correria aqui, mas semana que vem, smoothie aqui na mesa. Tá bom? Smoothie do Léo, querido Léo. Mas que é uma coisa saudável e gostosa, é o smoothie. Tá né? feito, pronto. Tá ali. Que a gente quer saber um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Future Brand, qual é a... Como que você chegou, né? E a sua trajetória acadêmica. Eu sei que você também deu aula, é professor também. Aliás, nós somos sempre professores, né? A gente que está empreendendo, a gente aprende e ensina, e isso é nato de quem é professor. Mas diga para nós, então. Bom, primeiro acho que eu queria agradecer vocês dois, Ricardo e Renato, e a todos que estão aqui acompanhando, pelo convite. Para mim é muito importante poder ter mais um canal para poder conversar, trocar ideias. Ainda que sou protesto, porque eu não considero uma pessoa de notoriedade. Então, acho que houve um certo exagero da parte do Renato ao me colocar Protesto como... indeferido. Indeferido. Acompanhe o relator. Como foi que eu comecei nisso que a gente faz, né? Primeiro, acho que eu vou falar um pouquinho sobre a Future Brand, tá? A Future Brand é uma consultoria de branding. Trabalhamos com muitas marcas, na sua maior parte, mas não exclusivamente, marcas de empresas grandes, marcas de produtos ou serviços que são muito conhecidos. Mas mais talvez do que o tamanho de uma marca ou o tamanho de um produto, um serviço, o que importa é o desejo, a ambição de cada uma dessas empresas, né? Então, uma empresa de tamanho médio, uma empresa de tamanho pequeno, pode ter muita ambição e essa empresa não deixa de ser um target nosso, não deixa de ser de grande interesse para a gente de trabalhar com a marca dela. O que é trabalhar com a marca? Trabalhar com a marca talvez de uma maneira um pouco mais ampla, diferente do que no passado se costumava imaginar, não é trabalhar apenas com um nome, não é trabalhar apenas com uma solução visual, não é trabalhar apenas com um logotipo, um símbolo, não é trabalhar apenas com comunicação. É trabalhar com a marca no que diz respeito a tudo o que se relaciona com a marca. O que se relaciona com a marca? Tudo que a empresa faz. A marca, ela deveria ser considerada, na nossa forma de ver, uma espécie de core do que é uma empresa. Se a empresa trabalha com determinado tipo de atividade, se a empresa funciona de uma forma mais próxima ao seu consumidor, se a empresa se preocupa de uma maneira muito estratégica com o seu futuro, tudo isso de alguma maneira se conecta à marca. Tem um dito que quem falou foi o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, que eu acho que é muito interessante, que ele tenta dizer o que ele acha que marca é. E ele fala que marca é o que falam sobre você quando você não está na sala. E eu acho que isso descreve de uma maneira muito singela e muito interessante o que é uma marca. A marca, ela é o que pensam que você é quando você não está por perto para, de alguma maneira, interagir ou, de alguma maneira, influenciar. Ou seja, é a percepção que tem de você.
ou de sua empresa, ou do seu serviço, ou do seu produto. Isso é marca. E, portanto, quando a gente trabalha com marca, a gente precisa trabalhar de uma forma muito ampla, muito abrangente e muito profunda. Porque tudo o que diz respeito à sua empresa, ao seu produto, ao seu serviço, de alguma forma construi percepção de marca. Se o seu produto é mais inovador, isso vai diretamente para a sua marca. Se o seu produto de alguma forma não está obedecendo ou não está entregando uma promessa que você fez, isso vai diretamente para a sua marca. A diferença é que um vai positivamente, o outro vai negativamente. Então é isso que nós fazemos. Complexo, hein? É complexo. E tem assim acho que talvez duas questões importantes por trás disso. Não é? Uma é que para você trabalhar uma marca você precisa necessariamente passar a entender profundamente do que se trata aquela empresa, do que se trata aquela marca, quem são as pessoas que estão por trás daquela empresa, quem são as pessoas que fundaram, as pessoas que lideram, as pessoas que trabalham lá. E a outra é entender o que acontece em torno dessa marca. Quem são os consumidores, o que eles procuram, quem são os concorrentes, quais são as tendências de mercado, para onde que as coisas caminham, a sociedade. Então, é realmente muito complexo, é realmente muito ambicioso, mas é de suma importância que cada empresa, cada produto, cada serviço passe por essa reflexão para que ela possa procurar atingir o seu máximo potencial. Né? Então o seu trabalho ele é multidisciplinar, complexo, Sim. robusto. Sim. Quantas pessoas tem hoje lá na Future Brands? Nós somos por volta de 200 pessoas, um pouquinho menos que 200 pessoas. Quantas marcas você já fez? Ou criou, fez rebranding, já trabalhou? Muitas. Eu diria que certamente na casa das centenas, várias centenas. E das que são assim, que mais te marcaram, quais você poderia destacar? Assim, eu digo marcar com relação ao trabalho, com relação ao destaque, com relação a algum desafio, enfim. O que vem na tua mente, assim, de eu te falar, me dá 5 marcas aqui que estão na tua consciência. Bom, eu vou começar por uma que aqui nessa mesa se faz muito presente, que é a marca Opsi. Que honra! Estou honrado aqui. Nós fizemos um trabalho muito bacana recentemente com vocês. E quando eu falo nós fizemos, eu gostaria que não soasse como sendo algo que foi conduzido ou foi definido ou de alguma maneira caminhou basicamente em função do que nós pensávamos. É importante sempre frisar que uma marca ela precisa, mais do que representar a opinião dos consultores, mais do que representar o que os nossos designers de alguma forma tentaram colocar no papel, ela precisa representar o que faz sentido para aquela organização, para aquela empresa, no caso a Opsi Bloom Advogados. Ela precisa representar o que faz sentido para esse mercado, o mercado da advocacia de uma forma geral. Ela precisa fazer muito sentido para conduzir Opsi em direção a esse futuro, particularmente quando a gente pensa em advocacia digital, nesse mundo novo no qual a gente vive, né? Inteligência artificial, LGPD, enfim, todas essas questões. E ele precisa fazer muito sentido em relação a como ele toca e como ele chega a cada um dos clientes e prováveis futuros clientes de Opsi. Então, assim, é um trabalho que ele precisa representar esse todo. Então, basicamente, o que nós fazemos num trabalho como esse é tentar, de alguma maneira, e aqui eu vou usar uma palavra que o Renato talvez vá compreender bastante bem, a gente tenta provocar. A gente não para um minuto de provocar quando a gente está fazendo um trabalho desse. Então, é quase como se a gente fosse, em um determinado momento, contratados para provocar, para de alguma maneira chacoalhar, de alguma maneira trazer à consciência uma série de questões que são importantes para essa marca, importantes nesse momento, mas que vão se tornar mais importantes ainda no futuro e que vão fazer a diferença para o negócio. Isso para redefinir os limites do possível. Né? O slogan, né? Mas eu vou mostrar Muito aqui bom. a nossa identidade visual. E aqui
O Hélio, inclusive, realmente foram muitas discussões. Inclusive, eu também provoquei muito o Hélio, mas está aqui o verso do cartão aqui. Cartão bem sóbrio, inclusive pelas a atividade jurídica, a advocatícia tem que seguir uma série de regras de sobriedade, destaque, enfim. Então, temos aqui um fundo mais tecnológico, né? Mas dentro dos limites da sobriedade. E aqui não foi redefinição do limite do possível, aqui foi a manutenção e respeito da legislação. E o OPSI, que nós temos aqui um O bem diferente, né? O Bloom aqui embaixo, como se fosse um QR Code, enfim. Para chegar nisso aqui foram muitas discussões, reuniões, etc. Muita técnica em cima, inclusive. Mas estou trazendo isso aqui, já não estava no script, mas já que o Hélio trouxe esse exemplo. Mas tem mais 4 exemplos aqui para ele trazer, que eu pedi 5 para ele. Puxa vida. Vamos lá, quem mais? A gente pode talvez trocar de tema, né? Esse tema de ficar nomeando clientes preferidos é um tema muito delicado. Então, olha, enquanto ele deixa aqui na memória dele, vai trabalhando, eu vou trazer um outro tema, Castilho. Se discute muito isso hoje, antes de vir para cá, eu estava novamente me debruçando. É uma área muito forte de atuação nossa hoje, que é a questão da inteligência artificial. Então, que vem muito rápido, as novidades aí são... Eu nem diria diárias, mas são o que acontece de manhã e o que acontece à tarde. Então, o tópico hoje, inclusive em alguns grupos de discussão, era a questão, novamente aqui, do uso também de conteúdos criados por plataformas de mídia, de imprensa. Então, há uma tendência agora, alguns acordos que estão sendo feitos. Na semana passada, nós tivemos mais um acordo. Existe a ação do judicial do New York Times e outras também, em virtude desse aproveitamento, como a gente fala, derivado a partir da IA generativa. E que hoje, né, com essa potência toda, um dos focos é a questão da criatividade. Então, alguns defendem que a IA, para agências de publicidade, por exemplo, ela vai ter um impacto muito forte. Quase que em todas as vertentes de trabalho, na advocacia também, na parte médica também, enfim. Até hoje de manhã veio de novo um ex-diretor do Google, que cuidava do desenvolvimento durante muitos anos de IA, instado em uma palestra que ele estava fazendo semana passada, e perguntaram para ele qual é a profissão do futuro. Sabe o que ele respondeu? Encanador. Ele falou, o encanador é a profissão do futuro. Olha então, isso. dada essa polêmica O mecânico toda, de automóveis também? talvez o que ele justifica com o encanador é que tem que Não, ser... porque o carro elétrico vai Então, quebrar carro muito menos. elétrico Tem que ter uma destreza Você manual. tem que ter um eletricista. muito grande, enfim. Mecânico, talvez, porque são várias hipóteses, difícil de mensurar, principalmente no Brasil, com as estradas brasileiras, enfim, etc. Por isso que o carro autônomo aqui tem muita dificuldade, porque as variáveis são imensas. Até discutimos no outro podcast aqui, a gente tem bicicleta virando na contramão, a moto, né, furando sinal vermelho, enfim, essas variáveis são complexas. Mas dentro da sua atividade, como é que você vê aí a inteligência artificial? E perguntar se vocês usam já a IA. Tá. Olha, eu vejo com bons olhos. Eu acho que ainda é cedo para dar uma opinião mais consistente em relação ao que deve acontecer nos próximos anos. Mas eu acredito que deva fazer uma revolução e tanto, tá? Deva ser parte de uma grande revolução. Tem uma coisa que me impressiona muito. Em dezembro do ano, não do ano passado, do ano retrasado, a gente começou pela primeira vez a ouvir falar em AI regenerativa. Até então, esse assunto era um assunto que, é claro que ele já existia, mas ele não era conversado em círculos mais amplos ou mesmo em círculos específicos de profissões ou de atuações que não fossem muito próximas de inteligência artificial. Quando a gente estava mais ou menos em maio, junho, ou seja, transcorridos 4, 5 meses dessa primeira vez, esse assunto já tinha dominado as mídias, tinha dominado a internet. Esse assunto tinha se tornado absolutamente amplo e discutido e, de alguma maneira, apreciado ou mesmo, ao contrário, odiado por todos. Então, assim, a capacidade de
de se tornar relevante, de se tornar atraente, de se tornar importante desse tema, em 4, 5 meses, é uma coisa muito impressionante. Dito isso, eu acho que, nesse momento, já é uma realidade. Tá? A gente não pode mais falar que a inteligência artificial fará muita diferença no futuro. Ela já está fazendo diferença. Tá? Então, como que a gente usa hoje a inteligência artificial? A gente usa para vários momentos ou para várias necessidades que a gente tem no nosso trabalho, principalmente aquelas que demandavam um esforço em alocação de tempo, de talvez de valor agregado não tão alto, mas que consumiam muito. Então, por exemplo, assim, imagina que você vai fazer um trabalho, como esse que eu estava mencionando, que a gente acabou de fazer junto com vocês lá no Alpes. Imagine que você vai entrevistar, sei lá, 12 pessoas, conversar sobre elas, 12 sócios, diretores, pessoas de sua equipe, e você consegue fazer um compilado geral dessas 12 conversas e pegar os principais pontos abordados, as principais opiniões emitidas em minutos. Isso que demandava você ficar ouvindo, extraindo, transcrevendo, você em minutos consegue colocar de pé. Então, assim, é um ganho de tempo absurdo. E fica bem feito. Tá? Não é claro que você precisa dominar o que eu vou chamar de a arte de fazer um prompt direito. Porque você precisa ser muito específico, você precisa fazer isso muito bem feito, você precisa aprender a fazer isso. Mas você, tendo aprendido a fazer isso, você consegue um resultado muito bom. Vou dar outro exemplo. Você precisa gerar uma imagem. Você consegue gerar imagens de padrão fotográfico assim, de muita qualidade. De muita qualidade não somente do ponto de vista de resolução, do ponto de vista de, sei lá, da solução visual da imagem, mas do ponto de vista do que você quer que esteja na imagem, de que tipo de detalhe você gostaria que aparecesse ou não. Enfim, você consegue gerar uma imagem com um grau de realidade e com um grau de adequação às suas necessidades muito grande. Da mesma maneira, você consegue também gerar bons textos. Tá? Essas 3 coisas que eu mencionei, conteúdo, visual e texto, na minha opinião, elas de forma alguma prejudicam ou eliminam a necessidade de criatividade de uma agência ou das nossas pessoas que estão por trás disso. Na hora que você faz um prompt, na hora que você define para que lado você gostaria que as coisas caminhassem, na hora que você define o que é o mais importante, que tipo de abordagem, tudo isso precisa ser pensado, definido e orientado por uma pessoa. Ou por uma empresa, ou por uma agência. E, portanto, nesse momento, eu diria que assim, a criatividade, ela obviamente ela é uma ferramenta importante que você consegue trazer com base em ferramentas de inteligência artificial, mas você não pode abrir mão do fator humano, tá? É uma ferramenta. É uma ferramenta, tá? É uma ferramenta importante, uma ferramenta que cada vez mais poucos poderão deixar de ter. Mas eu acredito que a gente ainda pode e fará muita diferença. Ou seja, sem a gente... A inteligência artificial é uma coisa assim, que eu vou falar aqui que pode soar um pouco estranha. Ela não é, no fundo, uma inteligência. Ela é uma articulação de uma série de coisas que reproduz, que traz um resultado a partir de uma demanda. Ela ainda não é uma inteligência. Ela poderá vir a ser uma inteligência um dia, uma inteligência geral, digamos assim. Pode ser. Mas nós estamos bem longe disso ainda, pelo menos até onde eu sei. Então. Não substitui, então, né? Nesse momento. Eu já ouvi uma coisa assim, fala assim, você constrói um e-book do zero, com imagens, com textos, com narrativa, você dá a ideia e ela desenvolve tudo. Será que isso ainda tem
Você acha que isso tem originalidade, que não vai ser uma coisa... Dá para imaginar que aquilo foi feito por uma IA? Então, é assim, se você imaginar que você pode fazer um prompt e gerar um e-book inteiro com tudo pronto, nesse caso eu diria que certamente você de alguma forma está criando conteúdo com pouquíssima influência ou pouquíssimo talento humano, tá? Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você usar a inteligência artificial para criar conteúdo, para criar mensagens, para criar o que quer que seja, ainda melhor baseado na capacidade que um ser humano tem de desenhar o prompt correto e de procurar a solução que melhor se adequa. Ou seja, não é que aquilo lá é um acidente, que aquilo lá acontece, não é uma geração espontânea. Ela é em função de um prompt, em função de uma instrução, em função de uma ideia, em função de uma intenção. E eu acho que isso tudo vem, pelo menos no que a gente vê hoje, de nós, humanos. Eu vejo nesse momento, e você frisou muito nessa questão, nesse momento é uma ferramenta auxiliar. E a gente discute muito em grupos temáticos disso, a questão do que eventualmente é hoje. Pode ser que daqui a 2 meses a gente já falamos isso aqui, a realidade seja outra. Mas hoje nós temos, são ferramentas robustas, com uma base de dados, com bases de dados gigantescas, né? As LLMs, alguns já até falam que não são mais LLMs, eles incluem o V de vídeo também no e-mail e o S de sound junto. E você consegue, a partir do processamento de toda essa base, organizar informações e trazer a informação mais específica. Em algumas situações até de forma direcionada. Essa questão, por exemplo, dos códigos, dele gerar um comando, um programa de computador, por exemplo. Então, gere um programa de um game XYZ. Ele não vai gerar todos os games. Ele não vai fazer um Fortnite, por exemplo. Mas ele vai trazer games básicos, porque isso já está na LLM. Se a gente for num dos buscadores, isso já está lá. Tá. É que ele encurta e traz isso já de forma organizada. Ler PDFs. Também, você citou a questão dos e-books, é a mesma coisa. Ele vai ter alguns erros, tem algumas, vamos chamar, não queria usar o termo, mas enfim, alucinações. Umas falhas. A própria questão do Google AI View agora, que o sujeito foi lá, trouxe já alguns exemplos de alguns erros, porque a IA ela não sabe que 10 é 10 e 9 é 9. Não sabe que queijo é queijo e que cola é cola. Por isso que o sujeito falou, olha, meu queijo, ele tá... Como é que faz pro queijo ficar mais grudado na massa, né? O IA fala, bota cola. O outro lá tava cola líquida. Eu vi. Então ele não faz essa distinção interpretativa em si. Às vezes parece, mas na prática, na programação não parece. Mas essa potência toda, que eu gosto de usar muito esse termo, ela pode tirar uma parte inicial de um trabalho talvez mais simples, não de um trabalho mais sofisticado, né? Me faz uma empresa pequena, por exemplo, olha, não tem como contratar Future Brands, então ele vai lá e vai pedir, olha, coisa que já faz tem alguns sites que fazem isso, olha, o AI 4, por exemplo, cria para mim uma marca, ou veja, essa minha marca tá boa, o que você recomenda, etc. Ele vai puxar isso naquela base, porque existe base para isso. E será que essa empresa pequena vai usar isso mesmo? Não vai? Qual que é a tua percepção nesse dia a dia? Eu acredito que com o tempo a gente passe a ter, de uma forma que não é tão diferente como acontece hoje, uma clareza do que são os trabalhos de maior valor agregado e os trabalhos de menor valor agregado. E eu acredito que essa base, que são os trabalhos de menor valor agregado, ela tende a ser efetivamente mais desafiada, tá? Então, as empresas que trabalham com trabalhos mais simples ou menos sofisticados, elas tendem, sim, a, num prazo talvez mais curto, sofrer com esse tipo de questão. Mas aí eu diria que isso não é uma primazia ou um problema da criatividade ou das agências ou das consultorias de branding. É uma questão que, de certa forma, envolve qualquer
tipo de atividade, ou quase todos os tipos de atividade, com exceção talvez do encanador, como você mencionou. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, em escritórios de advocacia, você tem uma série de tarefas que hoje podem e são cumpridas utilizando a inteligência artificial, o que de alguma maneira significa que houve uma substituição. Tá? Então, assim, eu não colocaria isso como sendo talvez um desafio específico de criatividade, mas talvez um desafio específico para a sociedade como um todo, né? Para a humanidade como um todo. Não, hoje é dia 3 de junho de 2024. Eu não conheço ninguém, apesar de já ter provocado muita gente, inclusive no âmbito internacional, em grupos, que tenha substituído o seu médico, né? De uma opinião patológica, de um exame, de um check-up, etc. Apesar de existirem hoje ferramentas que, em tese, possibilitam isso. Mas ainda não vi. Pode ser que daqui 2 anos a gente esteja numa outra realidade. Essa é uma dúvida que eu tenho. Não pode ser que essa premissa que eu tenha colocado, talvez ela não seja correta. Eu posso fazer um parênteses sobre isso? Existe uma série de atividades de medicina, e eu de jeito nenhum me coloco na posição de entendedor do assunto, mas de ler por aí e de basicamente conversar, que podem se substituir e que substituirão rapidamente a atividade de um ser humano, do médico. Por exemplo, toda avaliação de exames de imagem, por exemplo, com a inteligência artificial, você consegue fazer isso rapidamente, com menos erro, com alta confiabilidade, com uma confiabilidade maior do que você teria num ser humano fazendo. Esse processo é muito parecido com o que eu acabei de falar. Ou seja, de maneira análoga, você tem o quê? Você tem um médico, talvez decidindo o 1%, o 2%, o 3%, o que é mais complexo daquilo, mas o 90%, o 98% sendo resolvido por uma ferramenta. Só para colocar aqui, eu acho que até na medicina também a gente tem isso. O encanador eu vou pensar ainda um pouquinho. Não, mas essa é a minha premissa. Quando eu coloquei, talvez a minha premissa esteja incorreta, talvez. Porque talvez nós tenhamos aí um aprimoramento do serviço, mas não a eliminação daquele que presta o serviço. Então, vou dar o exemplo do médico. Vai vir uma interpretação primária, né, inicial, do próprio sistema. Olha, eu acho que tem uma patologia, não tem, etc. Mas será que não é o médico que vai ter que dizer isso? Ou não é o médico que vai dizer isso com mais certeza e com mais dados? Ou indo mais além, realmente o sistema interpretou. O que significa isso para você? Então, você vai tomar tal remédio, o sistema também sugeriu. Não, eu te conheço. Você não vai tomar o remédio dessa forma, desse jeito, não precisa, etc. Então, será que a gente vai querer, desejar, eliminar a participação humana deste processo? Porque talvez a gente não elimine, a gente aprofunde. Eu diria que assim, eu entendo, concordo com o quadro como um todo. E acho que é muito importante, é essencial, e imagino que a imensa maioria dos seres humanos prefiram ou venham a preferir que esse contato seja um contato ou uma decisão tomada por um outro ser humano. Ainda assim, eu acredito que um percentual muito grande das pessoas, num futuro próximo, não vai ter isso. Por uma série de razões, ou porque o caso não é tão complexo, ou porque é muito caro, por uma série de razões. Então, mas eu o acredito... radiologista, por exemplo, né, que ele faz análise de imagem, eu acredito que a IA já vai fazer com precisão, mas eu ainda, assim, se fosse comigo, eu gostaria de que um radiologista acompanhasse aquele resultado da IA. Talvez hoje, daqui 2 meses ou daqui a algum tempo, a gente consiga ter mais segurança. E talvez certeza. daí você abra mão, ou talvez você abra mão porque vai ser tão caro. Então, porque o radiologista estudou, fez residência, ele para ter um diagnóstico preciso daquilo também. Né? Então, eu não sei se a IA, ela vai... Eu acho que ela já faz, mas assim... uma subespécie do cérebro é muito complexa a medicina ainda, né? Eu não sei se talvez, como a gente tem dito aqui, como ferramenta, eu não tenho mais dúvida de que ela é indispensável, fundamental para quase tudo. Mas eu não sei ainda. Talvez a questão do preço. Eu vou até colocar um outro ponto que você falando assim, e eu tendo a concordar de uma forma geral, mas eu acho que talvez o que seria
fundamental ou mais importante na decisão de você preferir um médico, talvez seja o contato homem a homem. E não porque ele sabe mais, ou porque ele é capaz de fazer melhor, ou porque ele tem uma formação de 50 anos de estudo. Nada disso. Porque tudo isso acho que poderá ser possivelmente substituído de uma forma muito boa pela ferramenta. O que talvez a ferramenta tenha muita dificuldade de fazer é ela se parecer o suficiente e se comportar de uma maneira tal que o outro lado acredite que ele é um ser humano. E a presença de um ser humano, do calor humano, do contato humano, do relacionamento humano, talvez seja muito importante para muitos. Afinal de contas, o ser humano ele é um animal gregário, né? É como vários outros animais. A gente gosta do relacionamento humano. Então, nesse ponto, eu acho que talvez o que mais tende a durar, talvez, seja isso. É a capacidade ou a necessidade que nós temos de ter, do lado de lá, uma interação com o ser humano. E nessa linha, se eu perguntar para ti, há quanto tempo você usa IA? Qual seria a tua resposta? E se eu disser... Não, um pouco mais, né? 1 ano e meio. Quase. E se eu disser, fazer uma outra premissa aqui, e se eu disser que um processador de texto é uma IA? Sim. Aí a gente muda a questão temporal. Só que hoje a gente tem mais potência. Aí faz 40 anos. Não. Quanto tempo os radiologistas usam IA? Softwares que começam a trazer indícios de interpretação de imagens. Acho que uns 10 anos mais que isso. Né? Só que hoje eu tenho mais precisão, mais potência. Já que estão falando em precisão e potência, para encerrar, porque não parece, mas já está aqui há 30 minutos já conversando, a gente precisa encerrar. Mesmo? Foi rápido. Uau! Castilho, eu vou perguntar para ele com relação à marca do Hélio, que são as marcas do futuro, Future Brands. Nessa linha, quais são as marcas, ou quais serão as marcas do futuro, Hélio? Eu acho que as marcas do futuro serão as marcas que conseguirão, de uma maneira muito semelhante ao que acontece hoje, se diferenciar das demais. No momento em que você é uma marca que, de alguma forma, você se assemelha a muitas outras, você deixa de ser uma boa marca. A boa marca é aquela marca que consegue ser única, que consegue ter uma promessa, uma percepção, uma entrega que se diferencia das demais. Isso é válido hoje, isso foi válido há 10 anos, isso será válido daqui a 10 ou 20 anos. Eu preciso ser diferente, me destacar, ser singular e ser desejado. Se eu me pareço demais com os outros, eu deixo de ser uma boa marca. Eu sou parte de um em que conjunto. momento o rebranding, você identifica que a tua marca está antiga, está fora desse contexto e você precisa tomar uma decisão de um rebranding ou de um reposicionamento? Eu vou começar fazendo um comentário sobre branding. O branding, a gente gosta que essa palavra é uma palavra gerúndio, porque o branding é uma coisa que a gente diz que nunca deixa de ser feita. Quando você resolve fazer um projeto de branding, você resolve iniciar e você nunca mais vai acabar. Porque tudo que você faz dali para frente, seja conversar, seja entregar alguma coisa, seja se comunicar, tudo de alguma maneira está fazendo alguma coisa, seja destruindo ou trazendo valor para sua marca. Tá? Então, branding é gerúndio. Eu acho que o rebranding ele se torna necessário quando você percebe que, de alguma forma, você deixou de se tornar reconhecível, singular, diferenciado em relação ao que os seus concorrentes, ao que as outras empresas fazem. Ou que, de alguma forma, você deixou de ser procurado pelo que você faz. O que você faz deixou de ser relevante. Então, é esse que é o momento de mesmo com a segurança de ser uma marca tradicional, que já tem um posicionamento no mercado, se perceber que ela está fora de contexto, talvez um rebranding só para modernizar ou não? Sim, sim. Se ela está fora de contexto, sim. Eu diria que sim. O que acontece é que o rebranding não necessariamente ele é o 0 ou 1. Ele não é sim ou não. O rebranding ele pode ser desde um rebranding no qual a gente pode trabalhar camadas menos intensas, assim como a gente pode ter um rebranding no qual você muda completamente.
Vamos pegar aqui um exemplo, o máximo de mudança que é trocar o nome, por exemplo. Isso é o máximo do rebranding. E você tem um simples redesenho, uma correção de rota em relação a comportamentos. Tudo isso é um rebranding, né? Por exemplo, o Twitter, né? O Twitter que ele trocou para Isso é uma troca total. É um exemplo de... Isso é um exemplo E ele de foi troca corajoso, total. né? Ele trocou o nome, uma coisa que valia bilhões, a marca ali, ele colocou XX. Né? Nós Só. temos vários casos de troca de nome. E a troca de nome, ele é o exemplo talvez mais radical de rebranding, porque justamente é quando você precisa trocar o elemento que possivelmente é o mais reconhecido de todos da sua marca, que é o nome. Eu lembro da Sica. Se a marca é Sica, bons produtos indica. Ah, do Tomate. molho né? de O tomate. que aconteceu? Deve Sumiu, ter sido né? incorporada, né, por alguém, enfim. Não sei. Outra Lembra? coisa que acontece Não, muito é uma marca desaparecer, né? Ela acaba, tem fusão, tem... Isso, E depois... Era a Companhia Industrial de Conservas Alimentícias. Aí. Olha isso. Agora, uma marca que eu me lembro que mudou, mas não mudou o desenho, o Pão de Açúcar, que tinha o Pão de Açúcar. Fomos nós que Era, fizemos. então, eu até imaginei. Ficou espetacular, né? Quer dizer, ele não mexeu na estrutura daquela identidade, mas modernizou completamente. Tinha vinheta, né? Pão de Açúcar é lugar de gente, Gente feliz. Olha como o som O também Renato marca, tem né? essa... O som, os memória, slogans, né? memória de áudio, né? Você sabe que eu acho que é necessário a gente reposicionar a marca de tempo em tempo, né? Eu acho que com o IA agora, cada semana tem coisa nova, muda, né? E claro que isso não vale para a marca, que você tem que ter uma consolidação, mas é necessário ter essa visão de que a gente está numa revolução da tecnologia e não dá para ficar num... Eu vou até fazer um comentário aqui, que eu acho que é interessante, que assim, quando a gente olha para a nossa própria marca, Future Brand, se tem uma coisa que a gente sente muito orgulho, é assim, quando eu olho 2, 3 anos para trás, seja em qualquer ponto da trajetória que for, a gente olha e fala, nossa, eu mal reconheço o que eu fazia, eu mal reconheço o que eu era, de tanto que eu mudei. E essa necessidade de evoluir constantemente, de não deixar de evoluir nunca, de você estar o tempo inteiro em movimento, eu acho que isso é o branding. É você estar sempre procurando encontrar a melhor posição para você estar naquele momento. E a Future Brand está só no Brasil ou ela está... Não, nós estamos em 20 e poucos países, É. principais cidades de negócio do mundo. Londres, Nova York, Paris. Olha a notoriedade aqui. Falou que não tinha. Total, não era só para a gente pegar ele aqui, né? E isso diz respeito sei lá, a gestão das marcas também. Explica para nós aqui, para quem está nos vendo, a questão da trademark, que atua em nível internacional, e a marca registrada. Isso, claro, faz parte da gestão de propriedade intelectual industrial. Né? A propriedade intelectual, ela assim, sempre foi um desafio muito grande, e ela foi até pouco tempo uma coisa muito isolada em mercados separados, né? Então houve, inclusive nos últimos, não poucos anos, não sei dizer, 7, 8 anos, um movimento de você criar uma legislação que de alguma forma contivesse o que acontece em todos os países, mas ainda é um grande desafio, tá? É só você imaginar o seguinte: uma das coisas que você, por exemplo, tenta cobrir com o registro de marca é uma solução visual, por exemplo, tá? Então você tem uma determinada solução visual. Imagine vocês que um dos pontos de partida de um logo normalmente são formas simples. Então você tem uma circunferência, um triângulo, um quadrado, enfim, uma folhinha. E à medida que você combina esses elementos, você vai criando desenhos que são diferentes. Por outro lado, você tem, a cada ano, centenas de milhares, se não milhões de marcas novas entrando no mercado. O que significa que, quase que naturalmente, na hora que você procura uma síntese num desenho, você vai encontrar o quê? Outros que estão fazendo a mesma coisa, tá? E, portanto, eu diria que de uns anos para cá, o que tem acontecido de forma inegável é os territórios de exclusividade de um desenho, por exemplo, eles são menores do que já foram.
Porque se isso fosse o tamanho que eles eram, você não tinha mais nem condição de desenhar uma marca nova. Porque toda que você fizer, já existe. aquele território está tomado. Então, esses territórios gridados se tornam menores. O que significa que, para você se diferenciar, você precisa se diferenciar não apenas, não única e exclusivamente por meio de um desenho, mas por meio de um desenho, de um nome, de cores e de comportamento, promessa, conceito. Ou seja, é um conjunto de coisas que precisa garantir que você tenha singularidade, identidade, capacidade de ser diferente dos outros que estão ali perto de você. Hélio, então, com base nisso, para eu saber, comenta isso para nós. Então, nada se cria, tudo se reinventa? Eu não sei se a palavra é se reinventa. Eu acho que a gente cria, sim, o tempo todo. Mas, na medida em que fazemos todos parte de uma sociedade e de uma humanidade, digamos assim, de um mundo que cada vez mais se torna global, por mais que a gente tenha, em determinados momentos, o desejo de ser menos globalizado, de ser menos vaso comunicante, faz com que a gente viva repertórios e situações que hoje são menos distintas do que já foram. Houve um tempo em que alguém que vivia num determinado local da África e num determinado local do Brasil, num determinado local da Dinamarca, tinham experiências muito mais díspares do que tem hoje. Não que elas sejam as mesmas experiências, mas elas são menos díspares. Isso faz com que a criação, de alguma maneira, seja afetada por ícones, repertório, conhecimento, que de alguma maneira é menos diferenciado do que já foi. Então, assim, eu não diria que a criatividade deixa de existir e nem diria que a gente deixa de ser, você usou a palavra? Reinventa? Isso, reinventar. Eu diria que a gente tende, de qualquer maneira, a criar coisas que estão mais próximas umas das outras. E isso é quase que natural. Então, assim, é quase como se a gente precisasse colocar a régua bem alta, cada vez mais alta, para que você consiga criar uma coisa que seja tão interessante, tão relevante, tão atraente, que ela, apesar de tudo isso, ela consegue ser ainda melhor do que as outras. Talvez inédita. Talvez inédita. Muito bom. Obrigado, Hélio. Obrigado por ter Imagina, vindo. eu que agradeço. Espetacular, muito Muito bom. obrigado. E esse tem papo pra gente voltar aqui a discutir tudo isso aqui. Tem muita coisa. Eu fiquei com um monte de... Agora começou a esquentar as ideias aqui. Exatamente. Vamos ver ano que vem se a IA substitui ou não. Pois é, né? Sabe que nós vamos ter histórico, né? Para comparar depois. A gente fala assim, bom, a gente falou isso... Não, vocês podem, inclusive, trazer IA aqui no meu lugar. Não, aí vai estar junto aqui. Ó. Ah, a gente vai vai tá ativar aqui. o 4O aqui junto para Entendi. debater com a gente. As pessoas que tiverem interesse claro que aqui não é momento para isso, mas vocês atuam com empresas de pequeno, médio e grande porte ou só... Não, nós temos clientes de todos os portes, nós trabalhamos com muitas startups, trabalhamos com as grandes empresas que vocês conhecem, as marcas de prestígio e de maior relevância no mercado brasileiro, da mesma maneira no mercado global. Eu diria que assim, talvez o que tenha em comum entre todas essas empresas são as empresas que de alguma maneira descobriram que marca é importante na vida delas. Então, se existe um ponto aí que é em comum a todas essas empresas, elas conhecem ou elas detectaram de alguma maneira a necessidade de colocar a marca numa posição importante da vida delas ou da trajetória delas. Muito bom. Obrigado, Hélio. Imagina, obrigado vocês, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Pessoal, Obrigado. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. Castilho, abraço. Abraço, Renato. Abraço. Tchau, tchau. Versa Podcast.